Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho. Vamos fazer um estudo sobre a lei dominical, o trabalho no domingo, extraído aqui nesse livro aqui, Testemunho para Igrejas, volume 9. Trabalho que a gente deve fazer no domingo também, não é só no sábado. É o trabalho no domingo, é o título da lição. Procurarei responder a sua pergunta quanto ao que deve fazer no caso de serem decretadas leis dominicais. A luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise, que parece estar se aproximando agora, foi que, quando o povo fosse compelido à observância do domingo, os adventistas do sétimo dia mostrassem prudência, deixando seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não devemos lhe dar oportunidade alguma de nos chamarem de violadores da lei. Se tiverem de refrear unicamente indivíduos que não temam a Deus, nem aos homens, em breve isso perderá para eles a novidade, e verão que não lhes é coerente nem proveitoso serem estritos quanto à observância do domingo. Prossigamos com nosso trabalho missionário, de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrotou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais elevada importância. Se dedicarmos o domingo à atividade missionária, o chicote será arrebatado das mãos dos fanáticos arbitrários, que se teriam deleitado em humilhar os adventistas do sétimo dia. Ao verem que nos domingos nos empenhamos em visitar o povo e abrir perante ele as Escrituras, é inútil procurar impedir nossa obra fazendo leis dominicais. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho, que muito farão em proveito do Senhor. Podem ser realizadas nesse dia reuniões ao ar livre ou em casas de família. Pode-se fazer trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos. Realizem-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes. Cantem-se verdadeiros hinos de reavivamento e fale-se com firmeza e poder do amor de Cristo. Fale-se acerca da temperança e da religião genuína. Desse modo, aprenderemos muito acerca de como trabalhar e alcançaremos a muitos. Dediquem os professores em nossas escolas o domingo a trabalhos missionários. Fui instruída de que seriam assim capazes de derrotar os propósitos do inimigo. Tomem os professores consigo os estudantes para realizarem reuniões em favor dos que não conhecem a verdade. Desse modo, realizarão muito mais do que conseguiriam de outra maneira.
Deus nos deu indicações claras acerca de nosso trabalho. Devemos proclamar a verdade a respeito do sábado do Senhor, para reparar a rotura feita em sua lei. Devemos fazer tudo quanto esteja ao nosso alcance para iluminar os que se acham em ignorância. Mas nunca nos devemos ligar a homens do mundo para receber auxílio financeiro. Acerca dos filhos de Israel, lemos: E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andais nos meus estatutos, e guardai os meus juízos e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 10 a 20. O sábado é a prova do Senhor, e homem algum, seja ele rei, sacerdote ou governador, está autorizado a impor-se entre Deus e o ser humano. Os que procuram servir de consciência para seus semelhantes colocam-se acima de Deus. Os que se acham sob a influência de uma religião falsa, que observam um dia de descanso espúrio, rejeitarão a mais positiva evidência acerca do verdadeiro sábado. Procurarão obrigar os homens a obedecer às leis de sua própria criação, leis que são diretamente opostas à lei de Deus. Sobre os que insistem nesse procedimento cairá a ira de Deus. A menos que mudem seu proceder, não poderão escapar da penalidade. A lei da observância do primeiro dia da semana é produto de um cristianismo apostatado. O domingo é filho do papado. Entretanto, é exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia de repouso de Deus. Em caso algum lhe deve o povo de Deus prestar homenagem, mas desejo que compreendam que, se provocam oposição quando Deus deseja que a evitem, não estão cumprindo a sua vontade.
Desse modo, desperta um preconceito tão implacável que será impossível proclamar a verdade. Não façamos no domingo demonstrações de desacato à lei. Se isso ocorrer num lugar e formos humilhados, a mesma coisa poderá ocorrer noutro lugar. Podemos servir-nos do domingo para levar avante um trabalho que testifique de Cristo. Devemos fazer o melhor possível, trabalhando com toda mansidão e humildade. Cristo advertiu seus discípulos relativamente ao que haveriam de encontrar em seu trabalho como evangelistas. Ele sabia quais seriam os seus sofrimentos, quais as provações e dificuldades seriam chamados a suportar. Não lhes queria ocultar o conhecimento acerca do que teriam que enfrentar, a fim de que as dificuldades, vindo inesperadamente, não lhes abalassem a fé. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis, disse ele. Com a vinda das aflições, sua fé deveria fortalecer-se e não debilitar-se. Haveriam então de dizer uns aos outros: ele nos disse que isso haveria de vir, e o que devemos fazer para resistir? Eis, disse Cristo, que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10, 16 a 22. Odiaram a Cristo sem causa. É então maravilha que odeiem os que trazem seu sinal, que fazem seu serviço, são considerados a escória da terra. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Não é vontade de Deus que a vida de vocês seja descuidadamente sacrificada. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Tem que ser dada ao povo a verdade direta, positiva. Mas essa verdade deve ser apresentada no Espírito de Cristo. Devemos ser como ovelhas no meio de lobos. Os que não querem, por amor de Cristo, observar as advertências por ele dadas e não querem exercer paciência nem domínio próprio, perderão preciosas oportunidades de trabalhar para o Mestre. O Senhor não deu ao seu povo a obra de fazer críticas contra os que estão transgredindo sua lei. Em caso nenhum devemos fazer ataques às outras igrejas. Lembremos-nos de que, como um povo a quem foi confiada a sagrada verdade, temos sido negligentes e positivamente infiéis. A obra tem se limitado a alguns poucos centros, até que o povo ali se tornasse endurecido para com o Evangelho. É difícil fazer impressão sobre os que tanto ouviram acerca da verdade, contudo a rejeitaram. Tudo isso agora se acha contra nós. Se tivéssemos feito esforços fervorosos para alcançar os que, uma vez convertidos, seriam uma fiel representação do que a presente verdade faz pelos seres humanos, quanto mais avançada não estaria a nossa obra agora.
Não é direito que alguns poucos lugares tenham as vantagens, enquanto outros são negligenciados. Devemos fazer todo o possível para remover o preconceito existente no espírito de muitos contra a nossa obra e contra o sábado. Ensinemos o povo a conformar-se em todas as coisas com as leis de seu estado, quando assim podem fazer sem entrar em conflito com a lei de Deus. Às vezes, o coração dos perseguidores é suscetível a impressões divinas, como foi do apóstolo Paulo antes de sua conversão. Deus abençoe vocês, e assim devemos proceder durante o decreto dominical, fazendo todo o trabalho domingo. Esse é o trabalho missionário que devemos fazer no domingo. Deus abençoe vocês. Até amanhã com mais uma lição da Escola Sabatina. Feliz sábado.